Oi, gente! E aí, como vocês estão? Como é que estão as coisas da vida? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, assim como eu estou, sob controle, dentro de minha casa. Espero que vocês também estejam, inclusive. Ah, e a gente está aqui fazendo, talvez, o que seja a nossa última videoaula, né? Porque nós vamos mudar o nosso sistema, a gente vai ter mais momentos juntos durante a semana, a gente vai ter aulas em que nós vamos nos ver cara a cara mais de uma vez na semana. Acho ótimo, que daí a gente já mata tudo que é saudade, também já enjoa, tudo tem que enjoar, né? Ao meio do caminho. Mas estamos aqui bem lindos para continuar falando sobre gênero literário. A gente conversou na nossa última aula sobre gênero dramático, né? A gente falou do teatro, dramatização, dramaturgia e tal. E agora a gente vai falar sobre o gênero épico. Então, para acompanhar essa aula, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão lá na página 77, tá? Da apostila 2 de vocês, no módulo 10. Foi? Pegou? Abriu? Está acompanhando com a tia Camila agora? Espero que sim. Porque aí vocês vão ver que a gente tem ali o princípio e as explicações sobre o gênero épico. É importante a gente pensar algumas coisas. Lá no primeiro ano, quando a gente estudou a abrangência dos gêneros literários, eu falei para vocês que nós temos o gênero lírico, o gênero narrativo, e que a união megazord desses dois gêneros faria, então, um gênero híbrido, que é o épico, né? Por que a gente diz que ele é um gênero híbrido? Porque o gênero lírico é aquele que se compõe, que se constrói através de poemas. E o narrativo é aquele que vai desenvolver contos e histórias fictícias ou não, né? Então, a gente sabe que o épico, ele é um grande poema narrativo. Por isso que a gente fala do gênero híbrido, né? Que mistura esses dois gêneros. Mas é importante a gente saber que o gênero épico, lá na Grécia Antiga, e sim, a gente já falou disso, né? A gente baseia muitos dos nossos estudos teóricos no que foi construído desde a época clássica da Grécia. A gente olha para lá e naquela época eles consideravam o gênero lírico o épico. O gênero lírico era épico. Né? Por quê? Por causa dessa construção em poema. Só que a gente aprendeu ao longo da história que essa coisa do lírico, ele se dissolve em vários outros tipos de poemas. Que a gente tem sonetos, que a gente tem quadras, que a gente tem poema de verso livre, que a gente tem poemas decassílabos. Então, entende-se ao longo da história que a gente não pode dizer que o épico é o gênero lírico, né? Porque o gênero lírico vai ter outras representações. Então, é por isso que a gente vê um hibridismo entre o lírico e o narrativo quando se trata de gênero épico, tá? Então, acho que a primeira coisa para a gente ter na cabeça e para a gente construir o nosso pensamento sobre o gênero épico. Para além disso, lá no primeiro ano, quem está comigo desde lá, vai lembrar que eu falei que existem alguns critérios para que a gente tenha o gênero épico. Quais são esses critérios? A gente precisa de uma batalha, de um herói, de conclame dos deuses, tá? A gente vai precisar que ele seja um poema narrativo e a gente vai precisar que por trás dessas grandes glórias exista a honra a um povo ou uma nação, né? Como é que isso funciona? Os épicos, os dois primeiros grandes épicos da história são a Ilíada e a Odisseia. Fica aqui a dica para vocês que tem um filme que eu não achei mais no Netflix, mas eu acho que talvez vocês encontrem aí no Now ou consigam assistir pela internet, que chama Troia, né? Troia conta a história da Guerra de Troia que acontece dentro da Ilíada. Como é que isso funciona? Para quem, eu vou retomar bem rápido essa história, porque a gente já falou bastante dela. A Ilíada conta a história da guerra que acontece na cidade de Troia, porque
Porque Heitor, o filho do rei, ele vai descobrir que o irmão dele, o Paris, sequestrou Helena. E a Helena, ela era lá da cidade de Atenas, mulher do rei. Ela é sequestrada por Paris porque Paris acredita que, como ela é a mulher mais linda do mundo, e a Afrodite prometeu para ele que ele teria a mulher mais linda do mundo com ele. Então ele sequestra ela, leva para Troia e aí acaba acontecendo uma grande guerra. Dentro dessa história toda, né, a gente vai ter então a Guerra de Troia, que é liderada por um grande herói, que é o Aquiles, que é um grande guerreiro, semideus, e ninguém consegue atingir ele, né? Ninguém consegue matá-lo, porque ele é todo protegido, exceto o calcanhar. Porque quando ele foi banhado nas águas para ser protegido, ele foi segurado pelo calcanhar. Então vai ter a grande guerra, vai ter essa loucura do Paris e da Helena, a defesa da honra de Atenas pelo roubo da Helena e também a defesa da cidade de Troia, né? Então a gente está falando aqui de duas grandes nações clássicas da antiguidade. E aí a guerra não está indo, está dando problema, tem enfrentamento, Troia tem uns muros gigantes, e aí nasce aquela história do cavalo de Troia, né? Que é um presente de grego, tá? Porque daí, como eles não conseguem vencer essa guerra, eles presenteiam a cidade de Troia com um cavalo gigante de madeira. E lá dentro tem todos os soldados gregos que entram, daí durante a madrugada atacam a cidade, e aí dá uma grande guerra, destroem a cidade, e é nesse momento que morre Aquiles, tá? Porque o Aquiles vai levar uma flechada no calcanhar, e aí ele morre. Então aí, claro, resumi muito a história para vocês, posso colocar alguns links de filmes, documentários sobre essa história para vocês conhecerem, e aí acontece então o primeiro épico. O que eu tenho aqui? Toda a história vai ser narrada em verso, né, em um grande poema. A gente tem o herói Aquiles, e a gente vai ter até alguns outros heróis como Heitor, que é o príncipe correto, ético de Troia. A gente tem as duas grandes nações, e quando começa a Ilíada, na hora que ele vai começar a história, ele conclama a ajuda dos deuses. Deuses que vão ajudar o exército grego, que vão ajudar Aquiles, e deuses que serão contra o exército grego e a favor de Troia. Então ele vai fazer o conclame dos deuses, os deuses vão conversar entre si, vão decidir quem vai defender qual herói e qual exército. Então, dentro desse contexto, a gente entende por que a prof fala que existe uma necessidade de criar essa perspectiva do herói, dos deuses e tal. A outra dos épicos, o outro épico que se segue, chama a Odisseia. A Odisseia é a volta de um dos grandes guerreiros dessa guerra, Ulisses, tá? Que na Grécia Antiga chamavam Odisseu, por isso Odisseia. O Ulisses, ele sai de Troia para voltar para Ítaca, sua cidade na Grécia, e quando ele está voltando, ele passa por muitos desafios para conseguir voltar para casa, tá? Os deuses são conclamados para que ele volte para sua cidade, só que nesse meio de caminho os outros deuses são contra a volta dele. E ele está voltando e ele vai passar pelo encanto das sereias. Aí tem um episódio que ele tá querendo escutar as sereias, só que sabe que se ver e escutá-las pode levar eles à morte. Então ele se amarra à polpa do navio para poder escutar aquele canto maravilhoso, porque as sereias são muito perigosas. No meio do caminho também ele encontra o Ciclope. Então ele vai sofrer várias batalhas para conseguir voltar para casa, né? E quando ele chega lá, ele tem a companheira dele, a Penélope, a esposa, que esperava ele todos os dias, jurando que ele voltaria, enquanto todos diziam que ele não ia voltar, né? E ele era um grande guerreiro, um dos principais guerreiros da Grécia. E aí ele tá voltando e ele vai descobrir que tentaram saquear os bens dele, que tentaram roubar a mulher dele, e ela se manteve firme esperando a sua volta,
E aí tem até uma questão aí, que é a questão do tapete. Talvez você já tenha ouvido essa história, ou pelo menos de mim já ouviram essa história, né? Que a Penélope, ao esperar que Ulisses voltasse, ela sabia que ele voltaria, e tem um monte de pretendente querendo tirar o dinheiro dela, o dinheiro dele, viver com ela. Ela fala assim: eu vou escolher um de vocês, mas depois que eu terminar de tecer esse tapete. Então durante o dia ela tecia o tapete e à noite ela destroçava um pedaço do tapete para nunca acabar. E aí ele chega vitorioso, consegue levar a vitória da Grécia para sua cidade. Então aí a gente vai ter a interferência dos deuses, a gente vai ter o herói Ulisses ou Odisseu, né? A gente vai ter essa questão da nação grega sendo levada por esse grande guerreiro. Então aqui são os dois grandes épicos gregos, os dois primeiros épicos gregos, né? A gente chama também de epopeia, não se percam nisso. E aí depois a gente vai ter um grande épico de língua portuguesa, lá no Renascimento, no século XVI, que é os Lusíadas. Nós conversamos bastante sobre ele no primeiro ano, né? O que é os Lusíadas? Ele é um épico que tem como grande herói Vasco da Gama, né? Como grande nação o povo lusitano e como grande batalha a ultrapassagem da África para chegar às Índias Orientais. Então a gente vai ver, né, que Camões chama os deuses, vão ter deuses que são a favor do Vasco da Gama e do povo português, deuses que são contra, e ele vai contar todas as batalhas que ele passa para conseguir passar toda a costa da África. Inclusive uma parte bem relevante disso tudo é aquela parte mais ao sul da África, que era onde existia o Cabo das Tormentas, né, que é um lugar muito difícil passagem para os navios, que depois vai ser rebatizado de Cabo da Boa Esperança, para as pessoas pararem de desistir de passar por lá. Então ele vai falar um pouco sobre a luta do povo português na conquista das Índias Orientais, a partir dessa grande viagem e essa grande guerra que se enfrenta ao longo da passagem de costear a África para chegar até as Índias. Então a gente tem aqui o nosso primeiro grande épico escrito em língua portuguesa na história, tá? Que é do Luís de Camões. Gosto sempre de lembrar de uma anedota desse momento, que acho que a maioria de vocês já conhece essa história, que eu já contei em um momento, então eu conto de novo, porque eu gosto dela e a aula é minha e eu faço o que eu quero. Não, mentira. Mas é porque é legal sempre, até os que não lembram da história, que a gente quase perdeu os Lusíadas, né? Quase que a gente não tem os Lusíadas como registro daquele momento, porque o barco em que o Camões estava naufragou e ele teve que correr atrás dos escritos dos Lusíadas, e aí conta a história de que esses escritos foram escolhidos em detrimento da esposa dele. Parece que ele não foi lá atrás salvar a esposa dele, foi atrás salvar os escritos, né? Que ele tinha muito mais amor pela literatura, pelos seus escritos e pelo épico em si, né? Que ele havia produzido, do que em relação à sua mulher. Se é verdade essa história, não sei, é uma grande lenda que cobre a história da vida do Camões, mas eu adoro ela, eu sempre conto. Enfim, então, pensando em tudo isso, né? A gente tem essa perspectiva dos três mais importantes épicos que a gente pensa para o Ocidente, né? Eu tenho conhecimento, já conversei isso com vocês, né? A gente estuda muito a história da literatura mais eurocêntrica, mais ocidental, mas, por exemplo, um dos grandes clássicos e épicos do Oriente chama a Conferência dos Pássaros, tá? Então, que é um épico, coincidentemente, um épico trabalhado na ideia do islamismo, tá? Que é uma religião que tem um Deus só, né? Também é monoteísta, mas mesmo assim eles acabavam trabalhando com os profetas e com figuras mitológicas para desenvolver a Conferência dos Pássaros, que é um livro bastante bonito e bastante metafórico também, certo? E aí assim,
Quando a gente sai lá dos épicos, né, mais majestosos, no sentido de que a gente está vendo a Europa, de que a gente está vendo o Oriente, a gente tem aqui o nosso primeiro épico no Brasil. O primeiro épico brasileiro acontece no século XVIII, tá? Que é lá durante o arcadismo. Vamos fazer aquela retomada de memória, arcadismos, clássicos... Ah, tá, aquela coisa da fazenda, da galera que gosta de viver num mundo bucólico. Lembram disso que aconteceu durante a Revolução da Inconfidência Mineira e tal? A gente ainda vai voltar a estudar isso, né, fazer uma revisão rápida sobre o arcadismo, mas o primeiro épico nasce no arcadismo no século XVIII aqui no Brasil, que chama O Uruguai, tá? O outro épico chama Caramuru. A verdade é que a gente não pode dizer que esses épicos são de grande qualidade. O Uruguai, do Basílio da Gama, tem uma história interessante, que vai contar um pouco sobre a Guerra dos Sete Povos das Missões. Eu não sei se tem algum gaúcho por aí nesse rolê, eu sei que tem uns gaúchos perdidos aqui nas minhas turmas. A gente tem ali um pouco da questão dos Sete Povos das Missões como um polo de resistência gaúcho também, antes da Revolução Farroupilha, que era os índios guaranis da região sul, que eram todos unidos ali. Então a gente tinha os Sete Povos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, era um território bastante grande, que já era um território bastante católico também, porque era um território colonizado e educado pelos jesuítas, tá? E aí acontece que vai ter a divisão, que a gente vai dividir, né, que até o território do Brasil ali com a Argentina, vai separar as terras, o Tratado de Tordesilhas, e aí a galera começa a enlouquecer e não quer se separar, e é justo que não queira se separar, né, é um território deles que é marcado imaginariamente por um povo lá na Europa que quer separar essas pessoas. E aí acontece a guerra, né, dos Sete Povos, a Guerra Guaranítica, e aí, estranhamente, o grande herói desse épico não é nem um indígena, nem um guerreiro português. O grande herói é o Marquês do Pombal, porque ele vai ser tipo, a pessoa que vai tentar mediar essa luta e tal. Então a gente tem a grande nação portuguesa para manter o território português por trás disso. Os indígenas são vistos nem sempre, nem de todo mal como vilão. Eles botam pela primeira vez, inclusive, os próprios jesuítas como vilões dessa história, porque eles dizem que os jesuítas é que fizeram a cabeça dos indígenas. E a gente vai conhecer aqui uma figura que é muito tradicional no Rio Grande do Sul, principalmente mais quem é do interior, que é o Sepete Araju, que era o guerreiro que tinha uma lua na testa, assim, de marca de nascença, e que quando batia a luz da lua na testa dele brilhava. Então toda uma mística em torno do Cepé, uma mística bem bonita. Ele tem essa figuração e ele vai aparecer também no Uruguai, que é o primeiro épico do Brasil. Depois a gente tem o Caramuru, aí fica a dica aí que vocês têm na Globo, eu acho, que é o Caramuru, a Invenção do Brasil, que é uma sátira. Desculpa, Caramuru não é uma sátira, tá? A indicação que eu vou dar para vocês é uma sátira, uma brincadeira, uma releitura que vai ser criada a partir da edição de um filme que foi feito pela Globo Filmes, que é muito bom, tá? Com a Camila Pitanga, com o Selton Mello, e é bem massa. O filme conta um pouco da história. Na verdade, Caramuru, a Invenção do Brasil, fala sobre os portugueses tendo os primeiros contatos com esses indígenas, né? E aí tem o Dom Diogo, que acaba se apaixonando por duas índias, e eles vão ter uma grande história, e ele tem que voltar para Portugal, e existe toda uma batalha que envolve isso. Tá? Então, são os dois primeiros grandes épicos do Brasil. A gente vai ter alguns épicos que não vão seguir a linha do épico clássico, que vão ser épicos mais modernos, que a gente chama de trilogia ou saga, né, que se descola um pouco da perspectiva do épico clássico, que são livros como O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que a gente vai estudar ainda esse ano, por exemplo, ou então
gente, o próprio Harry Potter, né, que é uma grande saga, assim, que tem características épicas também, mas que acaba se deslocando do épico clássico, porque a gente não tem mais toda a ideia dos deuses, toda a ideia da grande nação. Mas as narrativas, né, vão mudando e a gente vai ter daí os épicos mais contemporâneos e modernos que vão abandonar essa história da estrutura de poema narrativo, abandonar os deuses, mas mesmo assim mantém aquela questão de normalmente ter um grande povo por trás, ter a construção de uma grande nação, vai ter narrativas de grandes lutas e grandes guerras com vários heróis, como é o exemplo do Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, tá? A gente sabe, hoje o épico ele já não é um gênero mais usual, como já foi há muitos anos atrás, mas ele é um gênero importante para entender a história da nossa literatura, tá bom? Eu vou deixar para vocês alguns exercíciozinhos do livro para fazer, pra gente não perder esse costume, e aí, na volta das nossas semanas de férias, da de vocês, porque eu não vou ter, né? Vou ter formação. Nessa volta dessa semana, a gente discute um pouco mais sobre como pensar o épico, tá bom, gente? Cuidem-se, fiquem em casa, não neguem a ciência, se precisar sair, usem máscara, não enfiem a mão na cara quando estiver com máscara, tá bom? Beijo!